Vamos girar o assunto por aqui, turma? Ó, são 10 horas e 19 minutos, tem muita pauta hoje pra gente falar. Vamos falar de Murilo Huff, porque tem um bafão, hein? O Murilo Huff recebeu a guarda unilateral do filho Léo, que teve com a Marília Mendonça. Essa decisão foi da Justiça de Goiânia e baseada em áudios e mensagens enviadas por babás que indicam que a dona Ruth, a mãe da cantora, omitia informações sobre a saúde do menino e praticava alienação parental, desmoralizando o pai perante a criança. Mas as polêmicas não estão parando por aí não, viu? Presta atenção nisso daqui. O caso ganhou uma repercussão nova depois do jornalista Ricardo Feltrin apontar que a dona Ruth teria ficado com 50% do valor do seguro do avião em que a Marília morreu, alegando que todos os passageiros estavam a serviço da cantora. A denúncia foi reforçada por Adalberto Ribeiro, pai do produtor Henrique Bahia, que também morreu nessa queda. Ele declarou que aguardava há anos uma reportagem como essa e óbvio que o caso está viralizado, Reis. Então, muito chocante todas essas histórias, O né? que você achou do Feltrin aí? Então, ontem ele trouxe detalhamento a respeito disso, de que o seguro, na verdade, era um seguro da aeronave. Só que, de praxe, os donos de aeronave, né, as empresas, acabam passando esse seguro para os passageiros, é uma coisa meio que uma prática comum. E tinham 5 passageiros ali. De acordo com o que o Ricardo Feltrin traz, esse seguro, no total, era de $1 milhão, né? Seriam mais ou menos $200 mil para cada passageiro. Ele conta que, na ocasião, poucas horas após o acidente, ali por volta de 1 ou 2 dias depois, antes mesmo da Marília ser enterrada, a mãe dela teria entrado em contato para saber a respeito desse seguro e queria já entender sobre o dinheiro. E aí teria feito uma reunião com as pessoas ali, com os parentes das vítimas, dizendo que metade desse valor deveria ser dela, porque a Marília era a pessoa que estava ali, que era mais importante, entre aspas, né? Isso pegou muito mal. É absurdo. Mas, ao mesmo tempo, hoje, um pouco mais cedo, eu vi uma publicação do Erlan Bastos mostrando um print de que o nome do beneficiário seria o Léo. Então. E além da Ruth, também o Murilo teria assinado por esse seguro. Tem uma outra polêmica envolvendo isso, Mussi, porque é o seguinte, vocês estão achando que acabou a história, vocês estão enganados. O marido da dona Ruth, o David Fabrício, é um dos administradores da empresa Marília Mendonça Produções, criada após a morte da cantora para gerenciar os direitos autorais de suas obras. A empresa está no centro de novos questionamentos da defesa do Murilo Huff, que obteve a guarda unilateral do Léo. Segundo informações reveladas pelo Gabriel Perlini, a empresa tem 60% das cotas em nome do Léo e 40% em nome da Ruth. A defesa do Murilo Huff está contestando essa estrutura, principalmente em meio às negociações de venda das obras da Marília, avaliadas em até 300 milhões de reais. A dona Ruth continua negando todas essas irregularidades. Quer falar sobre o tema, Gabriel? Por favor. Negociações pela venda dos direitos, tem uma que inclusive ninguém deu. A Globo chegou a disparar para o mercado publicitário um pouquinho antes, coisa de 2, 3 dias antes de toda a confusão estourar, um plano comercial de um podcast que eles estão produzindo, que terá uma segunda janela na TV, que vai justamente falar sobre o legado da Marília Mendonça. Vai ser apresentado por uma jornalista do G1, acho que é a Carol Prado, se não me falha a memória, e que vai ter a participação de cantores que tiveram relação com ela, participação da família, falando sobre a importância da Marília para a indústria musical brasileira. As cotas de patrocínio desse especial estão sendo comercializadas por 21 milhões. É de se imaginar que o espólio também vai ganhar parte desse dinheiro. Tem muitas negociações além dessas que você citou dos 300 milhões. O novelo só começou a ser puxado. Essa história ainda tem muito para render. A única coisa que eu fico nessa história, porque eu tô vendo um puxar de um lado, outro do outro, não confio em nenhum dos dois, para ser sincero. Porque a minha única dúvida em relação ao Murilo Huff é, como pai falando agora, por que ele não pediu a guarda da filha imediatamente? Por conta da fama. Que medo. fama? Ele tinha Que medo de fama? perder a fama. Imagina, fama? a Se Eu ex-mulher não acho morreu. que Se eu ponto da sou pai, fama, não eu tô acho nem que aí pra fama. ele não quis tirar da dona Ruth a única coisa que ela teria depois da morte da filha. E sei, ele eu ia, os concordo. fãs iam odiar O ele. que você acha, Mussi? Eu não concordo, que eu acho que a mãe já tava todo mundo em choque ali. Eu acho que ele fez isso pensando para não deixar a dona Ruth sozinha, deixar o filho ali nos primeiros meses, ano, com a avó, né?
Mas, cara, ele é o pai, ele tem o direito de reaver essa guarda como ele tá fazendo agora. Então, acho que foi o coração dele de deixar eu tô pensando nisso, que foi o coração dele deixar com a dona Ruth. E depois, óbvio que ele é o pai, ele tem todo o direito de cuidar do filho, de ter a guarda do filho dele, entendeu? Eu, sinceramente, acho que foi estratégia empresarial. O Murilo estava já com uma carreira, mas não era consolidada como é hoje. A gente sabe que os managers de sertanejo são extremamente calculistas. A mulher estava estourada e ela faleceu num acidente trágico. Imagina se ele pega a guarda unilateral para ele. Isso ia ser um barulho absurdo. Os fãs iam ficar contra ele. Não ia ser bom pra ele a imagem dele. Perdão da falta de cultura, mas que carreira consolidada, gente. Eu não conheço nenhuma música dele. Tudo bem Mas que eu ele ganha milhões, ele faz shows milionários. Assim, o O sertanejo é muito milionário é muita questão segmentado. de né? lobby com prefeitura, lobby com governo. Tem muito desconhecido por aí que fatura milhões em shows. Sim, sabe? É, Aí, mas aí que tá, você vai botar a tua carreira à frente da guarda do teu filho, vai pensar primeiro na tua carreira, depois no teu filho. Ai, não duvido. Estranho, hein? Eu não sei, essa história não desce. Agora, quem resolveu participar dessa nossa discussão aqui, comentar um bom bafafá, foi Oscar Filho. A mãe da Marília Mendonça tá aí pra provar que amor de mãe é ilimitado. E os interesses também. Porque o currículo dela é invejável, já leilou o violão da filha, já leilou um ônibus também, e aliás, foi ainda acusada de desvio patrimonial pelo próprio genro. Além de fazer uma plástica poucas semanas depois do enterro, mas até aí tudo bem, não tem problema, porque não tem um jeito certo de viver o luto, certo? Mas agora a gente tem um novo episódio. Ela exigiu metade dos seguros das outras vítimas do acidente. Uma pessoa sensível, ela ligou para a empresa responsável pelo avião um dia depois do acidente. Um dia depois. Ainda estavam recolhendo os corpos e os destroços e ela já queria saber se podia enxugar as lágrimas com nota de $100. E ainda exigiu 50% do seguro de cada passageiro com a justificativa de que a vida da filha dela valia mais. A tragédia foi tratada como um show, ela no palco e o resto no fundo com metade do cachê na mão. Os familiares aceitaram porque eles foram pressionados com a ameaça de um processo judicial que poderia se arrastar por longos anos. Ou seja, além de perderem o parente, ainda correriam o risco de perder o seguro e parcelar o luto em 48 vezes no cartão. Quem nunca pensou, logo depois da morte da filha, melhor resolver logo o financeiro enquanto o corpo ainda está morno? Lição do dia: a morte nivela todo mundo, menos na hora de repartir o seguro. Tem tragédia aí que é preciso emitir recibo com taxa de conveniência. O chat tá do lado do Oscar, Reis. Tá do lado do Oscar ali, falando que a mulher queria dinheiro. Eu a acho véia queria difícil alguém grana. ficar do lado da dona Ruth agora, viu? É, né? Vai ficar difícil. Vai ficar.